E é sempre um prazer muito grande de estar com vocês aqui nesta quarta-feira. Eu sou... Fabrício Fernandes. É isso aí, é eu e você e eu juntinhos no nosso programa e sem perder tempo, vamos com as notícias do nosso estado, porque é o Rádio Polícia no ar. Você sabe que os destaques da nossa região que acontece na sua cidade é destaque também aqui no nosso Rádio Polícia. E eu vou começar aqui com as forças policiais agindo, porque um trio foi preso por roubo a uma farmácia na cidade de Valinhos. Nós temos imagens, põe a imagem no ar, o cerco policial que só acabou em Campinas. Começou em Valinhos e acabou em Campinas, hein? 2 menores de idade, aliás, 2 maiores e um menor. Ah, tinha que ter o menor de idade no meio. 2 maiores de 18 e um menor de 16 foram presos em flagrante por integrantes da GCM de Valinhos com apoio da PM e da GM de Campinas. Eles participaram de um roubo a uma farmácia na região central de Valinhos. Olha lá, pegaram mais de R$ 2.600 em dinheiro, né? Estavam ali com ali tinha arma, tinha ali também munições, né? Tentaram fugir com um carro. Aí o que aconteceu? Cidade de Valinhos tem um monitoramento inteligente, meu amigo. A bandidagem pensou que ia lá aprontar, que ia se dar bem. Aí viaturas começaram a fazer um cerco e houve uma perseguição. Começou em Valinhos e só terminou ali no final da Engenheiro Francisco de Paula Souza, na cidade de Campinas, bem perto ali do Cemitério da Saudade. Ali bem no finalzinho da cemitério, ali quem conhece Campinas, a Engenheiro Francisco de Paula Souza, vai cair bem na frente a um banco, onde tem também uma loja de departamentos ali. Aí o que aconteceu? Tem que fazer a curva para entrar na abolição. O cidadão não conseguiu fazer a curva. Olha o que aconteceu. Põe na tela cheia que vai ver o carro. Olha lá, foi parar ali na grade da agência bancária. Os integrantes desta quadrilha, que são os 2 maiores de idade e um menor, são moradores de Osasco, vieram se aventurar aqui na nossa região e a casa deles caiu. Porque eles foram encaminhados ao primeiro DP, onde os maiores de idade vão responder criminalmente em flagrante por roubo e o menor, ato infracional. Ele já sabe, o menor, 16 aninhos, né? 16 aninhos. Aí para fazer algumas coisas ele pode. Aí para cadeia não pode. Brasilzão, hein? Mas, graças a Deus, o dinheiro foi recuperado. O trabalho ali também tinha uma réplica, né, idêntica a um revólver. Quando chegar o revólver aí, me avisa aí que a gente põe na tela cheia, que parece, eu até tinha falado no começo, olhei a imagem, era um revólver cromadinho, bonitão, aí, ó. Põe aí na tela cheia lá. Eu olhei ali a munição, eu pensei que era verdade, mas não é. É uma réplica idêntica ao revólver. Olha a criatividade do mal, hein, gente? É a criatividade do mal, né? Porque, e nós que somos do bem, se chegar e apontar um trem desse para mim, eu não sei se é réplica ou não é, mas é esse o efeito que os bandidos querem ter. Vê se eles estavam com arma, foi trocar tiro com a polícia. Eles sabiam que ia levar pior. Aí tiveram, perdi, doutor, perdi, e foram para o Chilindró. Trabalho importante. Quero mandar um abraço ao meu amigo Aureliano, da GM de Valinhos, sempre fez um brilhante trabalho na GM, aí colaborando, sempre compartilhando notícias, compartilhando informações para a nossa sociedade. É a GM agindo no combate ao roubo de farmácia. E a gente tem falado, hein? Como a gente tem falado de roubo à farmácia, hein? Roubos a estabelecimentos comerciais, a farmácias, por quê? Falamos da quadrilha do Ozempic, que é aquele medicamento, aquela canetinha de emagrecimento, pessoal que acaba comprando no mercado clandestino, né? Não vai no médico, correndo risco de saúde, porque muitas vezes a pessoa não precisa daquilo e acaba pegando essa canetinha, porque na verdade o Ozempic, ele é para o tratamento da diabetes e tem como um dos efeitos ali o emagrecimento, não é o fim do medicamento. Então os bandidos estão roubando o Ozempic das farmácias para revender no mercado clandestino e as pessoas tomando sem acompanhamento médico vão se dar mal. Pode acontecer coisa ruim e parar no hospital. E essa indústria do crime que acaba girando, vai girando. Praticamente todos os dias nós estamos falando de casos como este. Todos os dias nós estamos falando da quadrilha do Ozempic.
agindo no nosso estado. Mas dessa vez, a bandidagem se deu mal. Vem comigo aqui na porque eu quero falar de Bragança Paulista. Eu quero agradecer, inclusive, a audiência na região Bragantina. Bragança, Atibaia, Piracaia, Socorro, pessoal que está acompanhando a gente no programa Voz da População. Tem a imagem? Eu quero que coloque na tela cheia. Se tiver a imagem, você acompanha aqui conosco. Isso, é esse caso mesmo. Põe na tela cheia, na tela da verdade, olha lá. Parece ali, caixa eletrônico, tem um papelzinho. Ah, se você tiver problema, liga aqui conosco. A pessoa foi usar, lá em Bragança, e colocar o cartão. Mas olha o que tinha. Um sistema para travar o cartão, para travar ali. É o chupa-cabra. Vem comigo aqui. Chupa-cabra não é aquele ET lá de Varginha, não é disso aí não. Estão colocando ali para roubar cartão, roubar os dados. Teve um caso na cidade de Bragança Paulista, final de semana. Teve lá colocaram esses equipamentos nas agências lá do Matador e no Taboão. Teve uma vítima. O cartão tentou ali, ficou retido, aí viu lá no caixa, pô, algum problema ali no aparelho. Ligou lá no telefone, nós estamos verificando aqui, me passe sua conta, me passe seus dados. O cara passou, prejuízo na certa. Porém, já desconfiando porque normalmente é assim que acontece, vem alguém de fora da região, instala nas agências, tentam ali pegar os cartões e depois eles voltam. Então a polícia já montou uma ação rápida PM de Bragança, 34º Batalhão, e conseguiram localizar um rapaz saindo de uma agência ali meio correndo. Tinha uma graninha ali. Ele estava com a graninha, não soube explicar a origem da grana, com o cartão que estava, foi levado para a delegacia, vai ser investigado se há o envolvimento dele nessa quadrilha 171, que é crime de estelionato, roubando a população, roubando o trabalhador, né? Que vai precisar ali usar um caixa eletrônico e acaba se envolvendo nesta situação, vai ser investigado, então, por estelionato. Vamos trazer mais informações, quero trazer um destaque ali falando da rodovia Anhanguera, inclusive. Rodovia Anhanguera, que é no trecho ali que corta a cidade de Campinas, foi o local que registrou o maior número de roubos de motos entre janeiro a março deste ano, segundo dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Então, no primeiro trimestre desse ano, as estradas que cruzam a cidade de Campinas registraram 12 ações criminosas contra motociclistas. 5 foram ali na faixa principal da Anhanguera e uma na marginal. A segunda estrada depois veio a Santos Dumont com 3 casos, seguida com 2 casos na Bandeirantes. No ano passado inteiro foram 8 casos nas estradas. Então vem crescendo esse tipo de roubo de motos. Não só nas estradas, porque dados da SSP também apontam que no primeiro trimestre foram 83 roubos de motos e 164 de furtos só na cidade de Campinas. Houve também um aumento de 8,5% em relação ao mesmo período, ao primeiro trimestre do ano passado. Esses roubos acontecem mais entre 6 da tarde e meia-noite e são praticados por outros criminosos em motos. A polícia, claro, vem trabalhando, registrando prisões. A gente tem falado aqui no programa Voz da População, há 2 meses, uma ação da Polícia Rodoviária que prendeu em Valinhos, criminosos que tinham roubado motos. Mas isso chama a atenção das forças de segurança da necessidade de reforço. Inclusive, o nosso apresentador e deputado estadual, Paulo Mansur, já solicitou reforço de segurança na rodovia Anhanguera. Quando teve o caso do jovem Iago, nós falamos, estamos acompanhando aqui no programa A Voz da População, e a família pediu para o Paulo Mansur, pediu para mim, para a gente não esquecer desse caso, nós não esquecemos. Nós estamos cobrando ali, foi encaminhado um requerimento ao governador Tarcísio de Freitas para que haja celeridade nas investigações, para que haja um reforço no patrulhamento na rodovia Anhanguera, não só ali no trecho de Campinas, mas em toda a extensão, principalmente ali em Vinhedo. Inclusive, nós temos aqui, eu vou pedir para o pessoal colocar a entrevista do Paulo Mansur, que fala tanto sobre esse caso, quanto também o caso do Iago, quanto também do reforço no patrulhamento na rodovia Anhanguera. Pode rodar. A gente viu essa situação do Iago, um menino de 21 anos, tinha toda uma vida pela frente, foi assassinado, tiraram a vida dele, não só a vida dele, mas como da família, do pai, da mãe, que ficam sem o seu filho.
Então, a gente entrou com um requerimento de urgência para pedir para o secretário do RIT reforçar o policiamento na região. E vamos agora com mais informações no Giro Cidade. Roda a vinheta. Bom dia, é isso aí, bom dia para você que está aqui comigo na TH+, SBT Interior, desejando um lindo dia para você nesta quarta-feira aqui na nossa programação, porque aqui tem destaques da sua cidade. O que é notícia por aí é destaque na TH+, SBT Interior, no programa A Voz da População. Vamos trazer uma notícia de Presidente Prudente. E olha como a criminalidade usa das leis para poder se beneficiar delas e atacar a população. Um homem de 24 anos, ele foi preso, olha, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta vez. Agora preso por tráfico de drogas. Então o homem foi preso 6 vezes. Aí nós temos um entorpecente que ele estava. Ele foi apresentado na Delegacia Seccional de Prudente depois de arremessar porções de drogas na janela de um apartamento. Tudo começou numa abordagem da Polícia Militar, né? Um homem que foi autuado, nesse caso por resistência, porque tentou escapar, né? Então o delegado solicitou a prisão preventiva. Ah, tomara que dessa vez ele fique preso. Porque tudo começou quando a PM foi acionada para uma ocorrência de desinteligência, de briga ali no endereço deste cidadão. Aí, quando os policiais chegaram, bateram na porta. Fizeram assim, ó. Bateram na porta. Aí eu percebi que eram os policiais. Eu falei, não, segura aí, que eu vou chamar minha mãe, E deu, ó, foi para dentro do imóvel, pegou as porções lá de cocaína, droga que estava no sofá, tentou jogar. Os policiais perceberam a situação, seguraram o rapaz. Aí teve uma questão de luta corporal, né, o uso da força moderada para poder segurar esse cidadão, que conseguiu até jogar as drogas para fora do apartamento. Aí, olha o que ele disse para a polícia. Vem comigo, não. Ele disse o seguinte, eu saí da cadeia em outubro do ano passado, estava vendendo mesmo, e que se desesperou, que não queria ir preso de novo, porque dessa vez passaria muito tempo. Ficou 5 vezes preso por tráfico de drogas. Também tinha dinheiro do tráfico. Agora permaneceu à disposição da justiça, no aguardo da audiência de custódia. Quero fazer um apelo. Até o bandido sabe que vai passar na audiência de custódia e vai ser liberado. E estava temendo, será que dessa vez? Eu espero, eu estou colocando as mãos para o céu, esperando que ele pague pelo crime que cometeu. Porque a reincidência criminal, ela que incentiva a bandidagem a sair. E começa no tráfico, depois vai crescendo e até tirar a vida de uma pessoa. Apesar que o tráfico também tira a vida de pessoas. Porque quem entra no mundo do tráfico, quem tem familiar perdido nesse caminho, sabe do que estou falando. O sofrimento de perder tudo, perde o emprego, perde a família, perde os bens, por essa droga, por esse vício. Então que ele agora pague, né, pelo crime que cometeu esse traficante da cidade de Prudente. E tem mais notícias aqui no programa Voz da População, na tela da TH+, SBT Interior. Você aí, começando o dia, muito bem informado. Policiais militares da Força Tática prenderam uma mulher de 28 anos por tráfico de drogas. Ela estava ali, ó, tá vendo? Esse aí é haxixe, meu amigo. É uma maconha mais forte. Tudo isso estava dentro de um ônibus ali que foi abordado na Raposo Tavares, na altura da cidade de Santo Anastácio. O veículo seguia com destino ao Rio de Janeiro. Então a equipe abordou o coletivo que fazia a linha Campo Grande ao Rio de Janeiro. Durante a fiscalização no interior do veículo, os policiais observaram que a passageira da poltrona 43 estava nervosa, estava muito inquieta, e o que resultou ali na abordagem, perceberam que no abdômen dela, os policiais puxaram e tinham o quê? Maconha. E a erva do mal estava ali, porque a haxixe é uma coisa mais forte, né? Tinha haxixe e estava sob as roupas desta mulher. Ela foi revistada, a droga apreendida, né? E agora ela foi encaminhada para a polícia, né? Porque essa droga, in natura, inclusive,
estava escondida ali, aqui, por aqui. Pensou que ia escapar, mas a casa dela caiu e tinha também mais porções dentro de uma mochila. Ela recebeu a voz de prisão em flagrante, foi conduzida ao plantão policial da cidade de Presidente Venceslau. É o tráfico caindo. Uma ação conjunta da Polícia Rodoviária, da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado e da Receita Federal acabou localizando um casal que foi preso em flagrante transportando 82 quilos de maconha na rodovia Assis Chateaubriand, na altura do quilômetro 294. O casal ali, um homem de 49 anos, argentino, e uma mulher de 22 anos, paraguaia, trafegava em um veículo, ali com placas da Argentina. Durante a abordagem e vistoria do automóvel, os agentes encontraram 132 tijolos de maconha escondidos em compartimentos como porta-malas, carpete, portas e bancos. Após a pesagem, 82 quilos de entorpecentes. O casal foi preso e encaminhado até a Polícia Federal. Foram presos e agora estão à disposição da Justiça, até porque Polícia Federal, por se tratar de tráfico internacional de drogas, já que envolve cidadãos estrangeiros e veículo registrado de fora do país. E você sabe que o que acontece na nossa região está aqui no programa A Voz da População. A notícia do nosso interior é aqui com a gente, viu? Você fica muito bem informado na tela do SBT. Vem para cá porque tem tráfico caindo, mais de 1,5 toneladas de drogas, localizado ali pela equipe policial em Botucatu. Polícia Civil, hein? Rapaz, um homem de 37... Olha quanta droga, hein? Um homem de 37 anos, ele foi preso em um caminhão que levava 2.290 tijolos de maconha. O veículo estava carregado com mais de 18 mil copos descartáveis, copos plásticos, para tentar ali disfarçar. Na verdade, não estava transportando copo nenhum, né? Olha o que estava transportando, na verdade. É a maconha, a erva do mal. A maconha que distrai e ali destrói a sociedade. A maconha que destrói a sociedade. Bicho. Porque é o caminho de entrada. O cara vai na maconha, depois vai para cocaína, crack e vai se perdendo. Então, um trabalho de investigação, a Polícia Civil já monitorava o deslocamento do caminhão desde o Paraná, que tinha como destino a região metropolitana de São Paulo, onde essa carga ilícita seria distribuída para outros criminosos. Ao perceber a aproximação dos policiais, o motorista do caminhão alterou a rota, o que decidiu, então, a equipe policial realizar a abordagem. O motorista foi encaminhado para a Delegacia Seccional de Botucatu, onde aconteceu este flagrante, e agora o motorista está preso à disposição da Justiça. Quero destacar também outra ação contra o tráfico, mas desta vez tentaram entrar com drogas em uma unidade prisional de Ribeirão Preto, no CDP, Centro de Detenção Provisória, com haxixe e maconha nas partes íntimas. Uma mulher que estava indo visitar lá no CDP, um detento. E aí, durante a revista, como ia acontecer, a mulher foi submetida ao scanner. Procedimento, E depararam com algo estranho. Foi passando o scanner assim, assim, assim. Quando foi chegando por aqui, identificou que tinha algo. Isso chamou a atenção dos policiais penais. E quando chegando ali, aí precisou a mulher passar por uma revista mais assintosa. E acabou retirando o objeto que estava ali, naquela região. E aí, não teve jeito, a casa caiu e ela confessou. Casa caiu, tinha ali a maconha do mal, a erva, e aí confessou, eu estou passando por dificuldade. Vem comigo na Rapaz, eu tenho certeza, tanta gente, por quê? Levantamento do Serasa diz que 7 a cada 10 brasileiros estão com o nome sujo. É mais fácil você perguntar quem não está passando dificuldade financeira nesse Brasil. Com certeza. E aí a pessoa vai justificar isso? Porque quem é do bem não vai se sujeitar a fazer isso. Pessoa que se sujeita a fazer isso, no mínimo, tem má índole. No mínimo.
Eu não quero nem dizer que é traficante, apesar que eu acho que isso é balela. Isso aí é balela. Tá fazendo isso porque quer levar droga para dentro da cadeia. Vixe! E quem leva droga para dentro da cadeia tem um motivo. Porque a droga dentro de uma unidade prisional até serve para que esse usuário preso recebesse esse entorpecente, possa revender lá dentro, possa ter, entre aspas, benefício ali entre outros presos, fazer uma liderança. Então essa mulher foi presa em flagrante por tráfico e esse caso será investigado pela Dize de Ribeirão Preto. Doutor Diógenes, ó, vai ter trabalhinho aí. Tem uma mulherzinha chegando, colocou a droga lá e agora uma investigação da polícia. Mais um caso do tráfico caindo em nossa região. A notícia não para no programa Voz da População. Tem reportagem chegando na tela do SBT. Olha só. Esta jovem tinha 13 anos quando foi enganada por um perfil falso nas redes sociais. Do outro lado, um homem de 36 anos fingia ser uma menina da mesma idade. As conversas duraram meses, até que o conteúdo passou a ter cunho sexual. Ele iniciava a conversa como se fosse uma amiga mesmo, né? Trocavam as fotos, né? Depois dessa primeira troca, ele começava a fazer chantagens muito mais pesadas. Tipo, vou espalhar para seus pais, vou espalhar para sua família, para seus amigos. A vítima não sabia, mas o homem por trás do perfil falso era um colega que fazia aulas de luta com ela, Ramiro Gonzaga Barros, de 36 anos. A jovem sofreu outro abuso, sem saber que se tratava da mesma pessoa. Ele era sempre muito amigável, então ele chamou, vamos conversar em algum lugar, numa praça, alguma coisa, deu, vamos. Então ele me buscou em casa, entrei dentro do carro e ele começou o abuso. Ele me levou para uma rua que não tinha nada, não tinha casa, não tinha nada, e começaram os abusos, mesmo pedindo para ele parar, ele não parava. Hoje, aos 22 anos, ela é uma das 158 vítimas já identificadas do maior predador sexual do Rio Grande do Sul. Ramiro foi preso em janeiro por armazenamento de pornografia infantil. Na casa dele, em Taquara, a 75 quilômetros de Porto Alegre, a polícia apreendeu um computador com 750 pastas com conteúdo pornográfico infantil. E quando ela chegava aos 12, 13 anos, ele tirava a máscara, se identificava como sendo Ramiro e passava a exigir um encontro presencial. E aí ele praticava estupro de vulnerável. A Justiça Gaúcha expediu 2 mandados de prisão preventiva contra Ramiro por estupro de vulnerável. A Polícia Civil acredita que ele tenha feito vítimas em outros 5 estados brasileiros e no Distrito Federal. Os investigadores estimam que mais de 700 abusos foram praticados por ele. Músico e professor em projetos sociais, o acusado era proprietário desta loja de produtos exóticos para aquários. Segundo a polícia, o local recebia visitas de escolas. Quase todos os relatos, as crianças tiveram problemas de depressão, transtorno de ansiedade, algumas tiveram automutilação, fizeram automutilação, tentativa de suicídio. Você sabe que a programação do SBT é a melhor da TV brasileira? Eu tenho certeza, eu acho que você também. Olha só agora esta dica que mostro para vocês na programação de hoje. Pode rodar. Bora aí, fala real. Pós-jogo sem debate é tão sem graça quanto dançar com a irmã na formatura. Não dá pra falar de futebol e agradar todo mundo. Se você quer ver um pós-jogo com um careca e um ex-jogador de time grande... Aqui tem 2, hein? Tem 2 ex-jogadores, até porque careca só tem um. Então hoje já sabe, acabou o jogo lá, corre pra cá porque tem o Arena SBT. Vamos trazer mais notícias no programa Voz da População. Você sabe que aqui você fica bem informado, hein? Vamos trazer agora um destaque de um roubo a uma moto. Até quando que a gente vai trazer casos de roubos de motos aqui na nossa programação? Tem a imagem, já põe na tela cheia. O rapaz está chegando em casa depois de um dia de trabalho e vem 2 criminosos, 2 bandidos, um deles armado, aponta a arma lá, ele vai em direção à vítima, já vai revistando os bolsos, pega o que tem ali. Eles têm interesse no celular, porque o celular vai acabar revendendo. Uma outra pessoa ali que está com o carro saindo do veículo, leva ali um susto, né? Vendo um momento ali que está acontecendo, olha lá, o criminoso entra, vai na moto e dá o famoso pinote, vai embora.
Até o momento, olha lá, a mulher entra em desespero, o rapaz fica ali sem acreditar do que aconteceu, os bandidos fugiram. Este caso que aconteceu na Grande São Paulo e mostra a rapidez. Por que eles querem roubar a moto? Pela rapidez. Vai lá, você vê, é menos de 1 minuto, já está levando a moto embora. Né? E você vê que vem 2 na garupa, já vem até com o capacete primeiro, para dificultar a identificação e para depois ter saída rápida. Porque depois entra ali na bimboca da parafuseta e vai embora. Escapam, né? E essa moto vai parar no desmanche. É o caminho da moto roubada no Brasil. Só tem 2 caminhos, eu vou falar para vocês. Ou vão usar para outros roubos, ou para o desmanche. Quem compra as peças sem procedência... Vou dar um recado na 1 aqui. Quem compra as peças de moto sem procedência incentiva esse tipo de crime. Incentiva o que está acontecendo. O povo brasileiro não aguenta mais sofrer com roubo de moto, roubo de veículo. Financia ali em 60, em 80 parcelas, muitas das vezes não tem condições de pagar um seguro e acaba sofrendo um roubo. O povo não aguenta, o povo está sofrendo nas mãos desses bandidos. Até o momento, neste caso, ninguém foi preso. Mas agora eu tenho um caso que eu quero destacar, já pode mudar aqui a informação, já põe o vídeo, porque aqui a notícia tem que ser ágil, tem que ser rápido, porque o povo quer saber o que acontece. Você acompanha perseguição policial a uma moto, hein? Perseguição a uma moto, olha lá, o cidadão correndo com a moto, vai fazendo curva, vai entrando, perseguição em alta velocidade em um bairro, colocando em risco a população, colocando em risco as pessoas que estão na rua. Olha lá, os policiais já viram, a moto é roubada, puxaram emplacamento, ó, essa moto é cabritada, essa moto é roubada, e o cara tá ali olhando, tá o rapaz, o piloto, com um garupa. O garupa, vocês vão descobrir o que ele é, vai passando ali, olha, colocando em risco o povo na rua. E os policiais têm que até dar uma segurada para o piloto ali não se aterrorizar e cometer um acidente. Então, os policiais, além de proteger a própria vida, têm que pensar no entorno desta ocorrência, das pessoas que estão ali nessa rua. Olha lá, os indivíduos são fechados, acabam caindo. Olha lá, meu amigo, aí quando cai, a casa cai também. Caiu e caiu bem caído, olha lá. Olha lá, são cercados, vão para o chão e se deram mal. Vão pagar ali pelo crime que cometeu. E a moto que eles estavam também era moto roubada. É como eu acabei de falar, é o destino que os criminosos têm. Utilizam para outros roubos ou estavam levando para o desmanche. E quem compra peças sem nota fiscal de moto incentiva isso. Acontece isso por causa deste momento. Por isso que a gente faz esse alerta, a gente faz essa prestação de serviço, porque muitas vezes eu sei, está difícil, né? A gente pagar as contas em casa, o pessoal vê, a luz subiu, a carne subiu, o café subiu, está tudo subindo. Mas quem compra sem procedência pode estar comprando uma peça manchada de sangue de um latrocínio. Pessoal, vamos mudar aqui, que eu quero agradecer também. O pessoal tem falado aqui que está acompanhando nosso programa, está mandando mensagem no nosso Zap da População. Quero agradecer demais a sua companhia. Se você ainda não participou, você pode dar opinião, você pode sugerir aqui reportagens, você pode mandar reclamação da sua cidade no DDD 11 96783 6666. Tem o nosso Zap da População, é o selfie da população. Quarta-feira é dia de Rádio Polícia. Rádio Polícia com os casos que chamam a atenção. Mas você pode participar. Pode mandar sua foto assistindo a gente, pode mandar reclamação. A nossa equipe, a Gabi, já está lá anotando tudo. O pessoal está mandando ali, a Gabi vai responder para você, viu? Você está falando com a Gabi. Manda um oi para a Gabi. Manda um oi para a nossa amiga Gabi, que está no nosso Zap da População, recebendo as participações. Agora eu quero falar de um caso. O clima é sério, porque uma tentativa de assalto terminou em tragédia. Uma bombeira aposentada, uma mulher que deu a vida por mais de 30 anos para protegê-la. Ela volta ali na rua, a imagem da câmera de segurança mostra, ela estava numa marginal da rodovia, ela percebeu que ia ser assaltada, ela volta. E quando ela volta, volta na contramão. E ela acaba, nesse momento de fuga, se envolvendo num acidente. Bateu em um veículo, na tentativa de escapar desses criminosos, de escapar destes bandidos,
e acabou atingindo em cheio. A sargento do Corpo de Bombeiros chegou a ser socorrida, não resistiu aos ferimentos. O motorista da caminhonete na qual se envolveu o acidente, ele ficou no local, prestou todo esclarecimento. Sargento Elisete, mais de 30 anos servindo a população. Ela percebeu o que aconteceu, que ia ser assaltada. Ela viu uma rápida reação de escapar. Pensou que ia conseguir fugir das mãos dos bandidos, mas acabou se envolvendo neste acidente que tirou a vida dela. Os criminosos fugiram. Não foi essa moto que eles levaram, mas tenho certeza, eles vão atrás de outra. Vão atrás de outra, sabe por quê? Porque sabe da impunidade. Sabe que se pararem na cadeia, daqui a pouco estão soltos. E a vida desta sargento, que se aposentou, gostava de moto, tinha aquelas motonas de motoclube, participava de um motoclube. Este caso que aconteceu na Grande São Paulo, mas infelizmente é reflexo do nosso Brasil. Alô, Polícia Civil, eu tenho certeza, é questão de tempo, porque as estradas do nosso estado são monitoradas, de buscar o emplacamento, de buscar a identificação desses ladrões, desses criminosos, desses ladrões, porque não pode ficar impune. Nenhuma vida que foi tirada das mãos de criminosos pode ficar impune. Tenho certeza que em breve a polícia vai dar resposta e a gente vai estar atualizando este caso aqui no nosso programa. Vem comigo que eu quero também falar de um caso triste, outro caso, nosso programa hoje pesado, mas é a realidade. É a voz da população com a realidade dos fatos. A Polícia Civil investiga a morte de um adolescente de 15 anos. Estava na rua, voltando para casa. Olha lá, o exato momento, chega o rapaz de moto que eu falo, a moto usada para roubo. Lá renda, a gente até não mostra toda a cena em respeito à família. Jovem, 15 anos, jovem, tinha um futuro pela frente. A família, imagina receber a notícia. Vem comigo na 2, vem comigo. Um pai, uma mãe receber a notícia de um filho que morre de uma maneira tão covarde. Estava com um primo. Foram abordados por 2 criminosos em uma moto. Suspeitos anunciam um assalto. O adolescente entregou o celular, o objeto caiu no chão e um dos criminosos efetuou o disparo. Tudo aconteceu muito rápido, menos de 10 segundos. Após o tiro, a dupla percebeu o que aconteceu, os bandidos deram um pinote. O jovem foi socorrido por familiares, levado à UPA, não resistiu aos ferimentos e infelizmente morreu. A polícia busca as imagens das câmeras de segurança. Acho que uma dor tão grande para um pai, para uma mãe, é receber um telefonema falando que o filho foi morto, que o filho foi assassinado, porque não é o curso da vida. Um pai dá luz a um filho e a vida, o caminho dela é que o pai e a mãe morram antes que o filho. Mas neste caso, esse sem vergonha que atirou, tirou a vida deste jovem que tinha um futuro pela frente. Mas eu tenho certeza, é questão de tempo. Com essa imagem e a polícia buscando outras, quem cometeu este crime vai pagar. E meus sentimentos à família deste adolescente, deste jovem, perdeu a vida por causa também de um celular. Ah, mas tem gente por aí que fala é só um celular. Aí, fala isso para a mãe deste garoto, para o pai deste garoto. A população não aguenta mais. A indústria do crime, a indústria da receptação. É um celular, mas é um celular que tirou a vida deste garoto. Tendo novidade da investigação, tenho certeza, doutor Nico, secretário executivo de segurança, Guilherme Derrite, secretário de segurança, vai cobrar a polícia para trazer essa resposta. Tenho certeza que em breve, esse caso, que os criminosos paguem pelo que cometeram. É o que a gente fala aqui no programa Voz da População. Existe lei, tem que ser cumprida. A verdade é essa. É um desabafo
Porque aqui a gente dá voz a você, que eu tenho certeza, você que está assistindo o nosso programa, vendo esses casos, quer comentar, manda sua mensagem, DDD 11 96783 6666. Preste atenção agora nessa matéria que a gente vai mostrar aqui no programa A Voz da População. Pode rodar. Nas redes sociais, o apelo é tentador. Uma caneta emagrecedora que tem ganhado cada vez mais procura. O Monjaro ainda nem chegou oficialmente às farmácias brasileiras e já movimenta um mercado paralelo sustentado por anúncios que prometem perda de peso. A febre em busca desses produtos fez crescer também o contrabando e o número de apreensões aumentou. Só este ano foram 1.105 canetas apreendidas no país, avaliadas em R$2.700.000. Aqui no Brasil, o Monjaro foi aprovado apenas para tratar o diabetes tipo 2. Não há na bula indicações para combater a obesidade, embora nos Estados Unidos já exista essa prescrição. O que começa como uma promessa nas redes sociais pode terminar como um risco na vida real. Os remédios para diabetes tipo 2 viraram símbolo de uma pressa perigosa. Emagrecer a qualquer custo, mesmo sem saber as consequências para o corpo, nem as procedências da medicação comercializada. Um desespero de adquirir essas medicações e muitas vezes com ofertas mais baratas, abaixo do que está sendo vendido em farmácias, e as pessoas querem apelar a todo custo para o emagrecimento, até sem acompanhamento médico. Eles compram pela internet, em fontes duvidosas, sem receita médica, essas medicações. Canetas com fórmulas parecidas ou manipuladas para tentar replicar o princípio ativo do remédio já circulam, especialmente na internet. A situação está tão agravada, todo mundo querendo ganhar dinheiro em cima desse desejo das pessoas de emagrecer, que estão fazendo manipulações que não existem. Para vocês terem ideia, a molécula da tirzepatida, que é o componente do Monjaro, ela demorou anos para ser desenvolvida por um laboratório que é a referência mundial. E aí as pessoas na farmácia da esquina acreditam que manipulam a medicação com a mesma segurança e eficácia e ainda mais barato. Então, é de se questionar. Para tentar conter a ansiedade dos consumidores, redes de farmácias criaram um sistema de pré-venda. O pagamento é feito agora, mas o produto só será entregue quando o medicamento chegar ao Brasil. A previsão é que a comercialização comece até o dia 15 de maio. O preço deve partir de R$ 1.400 por caneta. A gente tem, então, um histórico de venda e procura desses medicamentos, e a gente usou esse histórico, na verdade, para fazer o pré-lançamento do Monjaro nos nossos canais digitais e nas 5 capitais onde a gente tem uma demanda maior. Depois de anos lutando contra o efeito sanfona, Carolina vê no Monjaro uma nova chance e já garantiu o lugar na fila. Já pensei em fazer a bariátrica, mas eu tenho medo, porque várias pessoas se arrependem, a gente vê o arrependimento das pessoas, não tem como voltar atrás. Agora, esse tratamento tem os mesmos resultados, promete os mesmos resultados, mas sem entrar numa cirurgia. É a tua última esperança? Eu acho que sim. Vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos com mais notícias e informações do que acontece no nosso estado. Não sai daqui, hein? A notícia não para no programa A Voz da População. Tem reportagem chegando na tela do SBT. Olha só. A Thaís sabe, na prática, que se regar a colheita vem. Há 2 anos ela deixou o emprego no mundo corporativo e decidiu empreender. Criou um produto, uma loja virtual e há 6 meses um quiosque de vendas com 2 funcionárias. Não se arrepende da mudança. Eu tive a oportunidade de consolidar minha carreira no CLT, trabalhar em grandes organizações e, por outro lado, também me senti estagnada. Não tinha mais oportunidades naquele mercado, então decidi arriscar. Arriscar, nesse caso, significa abrir mão de direitos que a CLT garante ao trabalhador, como férias remuneradas, 13º e fundo de garantia. Para manter a própria empresa, foram necessários muita dedicação, investimento,
horas trabalhadas e superar desafios. Você tem que aprender no detalhe. O que você tem uma equipe para fazer normalmente numa empresa, você é responsável por todo esse aprendizado. Então, exige bastante aí de estudo. A pesquisa Tô no Trampo, do Instituto Badra, apontou que 4 em cada 10 brasileiros sonham em empreender e que menos da metade ainda espera algum emprego CLT. O analista de dados responsável pelo estudo diz que existem 3 razões para o desprestígio da carteira assinada. O principal deles é a remuneração baixa. Mas a gente tem outros 2 fatores, né? Que é a distância entre a residência e o local de trabalho, e o segundo fator que mais apareceu depois da remuneração baixa é a carga de trabalho esticada, uma carga de trabalho muito longa, o que atrapalha, às vezes, até desse trabalhador ter uma segunda fonte de renda. Faz 10 anos que a Adriana mudou de vida. Transformou a paixão em profissão. Faz artesanato e consegue até mais do que pagar apenas os boletos. Consigo pagar meus boletos e até guardar um dinheiro. A gente acha, tem aquela ilusão de CLT, você tem uma estabilidade, né? E que na verdade não, se você é só um número na empresa. A Joyce chegou a ficar doente quando era CLT. Morava longe do trabalho e vivia estressada. Eu tive um burnout e não me vi mais no mundo de CLT, lidando com burocracias e coisas desse tipo. Eu tenho essa habilidade manual, eu consigo trabalhar com pintura, por que não trabalhar com isso profissionalmente, empreender? Hoje, ela pinta quadros e objetos para vender. A Joyce e a Adriana são 2 das 19 empreendedoras que ocupam o espaço dessa loja num shopping em São Paulo. O trabalho aqui é colaborativo. Uma ajuda a outra. E na hora de vender os produtos, elas se revezam. As empreendedoras passaram por um curso e receberam orientação profissional. A ideia é essa, né? Trabalhar colaborativamente para que todos ganhem em conjunto. Juntas e misturadas, elas conseguem fazer o negócio prosperar. Além de estar vendendo os meus próprios produtos, eu estou vendendo produtos de outras artesãs, outras empreendedoras maravilhosas. E isso é o que mais tem de gratificante em ser empreendedor do ramo de artesanato. As informações da nossa região é aqui, no programa Voz da População, com Giro Cidade. Agora, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar dos bastidores da política nacional que continuam pegando fogo. O Eduardo Bolsonaro conta os detalhes agora aqui pra gente. Olha só. O Lula acabou de dar asilo à ex-primeira-dama do Peru, que estava condenada no Peru por conta de lavagem de dinheiro, que veio a ser descoberto devido à Operação Lava Jato. É isso mesmo. A Operação Lava Jato, que no Brasil foi praticamente anulada, só está servindo para condenar o Collor e criar um precedente de um ex-presidente da República que foi para a cadeia para tentar justificar a futura e certa condenação de Bolsonaro. A Lava Jato, que no Brasil acabou, no Peru segue valendo. Lula concordou com essa vinda da primeira-dama e deu como desculpa razões humanitárias. Quem está falando não sou eu. Foi o próprio ministro da Justiça de Lula, né, o ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski, que atualmente ocupa a pasta do Ministério da Justiça, que disse que ocorreram razões humanitárias para acolher a ex-primeira-dama peruana no Brasil. Pois ela, número 1, teria um câncer que está se desenvolvendo e, número 2, deixaria um filho menor de idade em casa sem ter com quem cuidar. Agora, diga-me o seguinte, por que esses argumentos não servem para as pessoas do 8 de janeiro? Que, na verdade, não praticaram nenhum tipo de tentativa de golpe, mas tão somente foi uma manifestação que foi longe demais e ocorreram depredações. Por que vale para um e não vale para outro? A quem interessa esse duplo padrão moral? A senhora Nadine, condenada por lavagem de capitais, foi condenada no âmbito da Lava Jato. E aqui no Brasil eles não querem ressuscitar a Lava Jato. E se ela fosse presa no Peru, talvez fosse no popular abrir o bico. Que Deus proteja o Brasil, que Deus proteja a América e que a gente possa resgatar a nossa cambaleante democracia. Preste atenção nesta matéria que mostramos agora no programa Voz da População. Pode rodar. Em casa, a dona Maria Alice, de 82 anos, lembra do susto que levou ao descobrir que estava com dengue hemorrágica, a forma mais grave da doença. Coceira, muita coceira. As mãos, 2 noites eu não dormi coçando as mãos. E as coceiras por onde estava pintadinho.
E o apetite, pá, esse aí era terrível. E secava a boca, secava toda a pele, até hoje. A aposentada é uma das mais de 5.200 pessoas que contraíram dengue este ano em Porto Alegre. O diagnóstico rápido foi fundamental para o tratamento. Para dar agilidade na seleção dos pacientes que chegam com sintomas graves, Porto Alegre começou a utilizar este equipamento. É um hemoglobinômetro. Ele mede índices no sangue e identifica com mais rapidez os casos de dengue mais críticos. Ele é feito através de uma punção digital, onde é feita uma picadinha no dedo, forma uma gota de sangue e isso vai para uma cuveta que é colocado nesse equipamento e em até 3 segundos ele já libera esses parâmetros do sangue. Com isso, os pacientes com casos leves podem ser encaminhados para hidratação ou até para casa. E as equipes podem se concentrar nas pessoas com chance de desenvolver as formas mais graves da doença. Vai fazer com que a gente tome a decisão de forma mais assertiva e mais rápida, né? Infelizmente vão ter casos que vão agravar ainda, mas vai permitir que o profissional, tendo essa informação, ele consiga manejar e colocar todas as orientações corretamente para o paciente. Até abril, o Brasil teve 791 mortes por dengue. São mais de 1.100.000 casos prováveis. Entre os estados, São Paulo vem em primeiro lugar, com 12.000 pacientes diagnosticados em estado grave. Em seguida estão o Paraná, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Por aqui, a dona Maria Alice garante que agora toma todos os cuidados para evitar que os mosquitos se aproximem. Não quer passar por essa experiência de novo? Nem pensar. Nem pensar. Saio perfumada de repelente. Pessoal, quero agradecer demais a sua companhia aqui conosco nesta quarta. Amanhã estarei de volta nesse mesmo horário no programa A Voz da População. Eu sou Fabrício Fernandes, um forte abraço, tchau, tchau.